Sim. Então vamos lá. Meu nome é Luciana Silva, eu sou psicóloga e neuropsicóloga, estou aceitando o pessoal aqui. Sou especialista, né, em neuropsicologia, trabalho com avaliação neuropsicológica, com atendimento clínico, né, de crianças, adolescentes, atendimento às famílias, e hoje também faço parte da aprendizagem de companhia, da doutora Ângela Matilde. Estou muito grata de ter recebido o convite para mediar de um assunto que eu gosto muito, que é sobre o autismo, junto com uma referência que é a minha xará Luciana, né? Espero que todos tenham uma ótima palestra, com muito conhecimento, aproveite muito esse momento, principalmente para falar aí sobre o autismo, sobre a questão da identificação precoce, e no autismo quando se tem a deficiência intelectual e as altas habilidades, que será o tema que a nossa convidada vai falar hoje, né? Então, eu passo a palavra para a Luciana Zambuja, né, professora doutora, que vai trazer esse tempo aí de qualidade de informação para nós, todos, né? Que todos nós tenhamos aí muitas informações interessantes, atualizadas, com uma pessoa de tanta referência. Passo a palavra para você, doutora Luciana. Seja bem-vinda. Obrigada. Também gostaria de agradecer o convite. Então, vou iniciar com o compartilhamento de tela já, certo? Quem quiser pode somente tirar uma dúvida. No caso, vai ter aqui Google Meet. Não sei o que. Perguntaram alguma coisa aqui. Vamos ver se dá certo agora. Espero que sim. Estão todos me vendo, ouvindo? Deu certo sim, Luciana. Deu, tá. Eu só não consigo nessa tela, no meu computador, eu só não consigo ter acesso ao bate-papo. Mas aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me interromper, e aí podem falando, podem me perguntando. Tá certo? Então, eu gostaria de agradecer o convite também, para mim é uma honra participar desse evento tão importante. Importante sobre todos os aspectos, que eu acho que quanto mais a gente conseguir unir profissionais da educação com profissionais da saúde para tentar entender de forma integrada o transtorno do espectro autista como um todo, melhor vai ser o acompanhamento que todo mundo vai conseguir dar. Então, eu vou me apresentar, antes de mais nada, meu nome é Luciana Zambuja, sou neuropsicóloga, me formei em psicologia, desde então eu venho trabalhando com neuropsicologia, fiz mestrado, doutorado, especialização na neurociências. Hoje em dia eu faço pós-doutorado na pediatria, trabalhando com desenvolvimento neuropsicomotor. Então, para mim é uma coisa bem importante o que a gente vai falar hoje, cada vez mais se preconiza o diagnóstico precoce de todos os transtornos do desenvolvimento, em função de algumas coisas que a gente vai ver aqui de importância, que quanto mais cedo for identificado um transtorno, melhor vai ser o desenvolvimento dessa criança, em função de toda a plasticidade cerebral que nós temos nos primeiros anos de vida. Então, para quem não é da área, que eu sei que é bem diversificado o nosso público, para entender um pouco o que um neuropsicólogo faz, o que eu faço, como é que é a minha área de atuação e o que isso, como é que a gente trabalha nessas questões de avaliação e intervenção precoce. Então, a neuropsicologia é uma ciência que ela é dedicada a estudar a expressão do comportamento e da cognição das funções cerebrais, de forma que o nosso cérebro, deixa eu só botar aqui o laser, antes se achava que em função da forma como o nosso cérebro era constituído, nós teríamos um determinado comportamento ou uma forma cognitiva, o nosso pensamento seria de uma determinada forma. Por que tem essa flecha aqui, que aponta para os dois lados? Que as descobertas mais recentes mostram que, de acordo com o nosso comportamento, a forma com que a gente for estimulado, isso também vai aumentar nossas redes neurais, ou seja, os aspectos externos, o ambiente,
em que nós estamos podem vir a afetar diretamente a constituição do nosso cérebro. Quando a gente pensa em diagnóstico precoce e em crianças que têm dificuldades, que já são observadas nos primeiros meses ou no primeiro ano de vida, essa é a importância, que a gente consiga detectar, com isso se estimula e com o estímulo vai se formando novas redes neurais e dessa forma vai se aprimorando as habilidades e se desenvolvendo algumas coisas que podem estar em defasagem. Junto a isso, quando a gente olha esse gráfico, a gente fica muito feliz, que é um gráfico da taxa de mortalidade infantil. Aqui a gente pode observar que reduziu 77% em 22 anos, ou seja, reduziu muito. Então, em 2012, esse foi o último gráfico em relação à taxa de mortalidade, apenas 14 crianças morriam por ano, quando antes morriam uma infinidade de crianças. O que isso é bom, mas por um lado a gente sempre pensa, não é porque essa criança, não é porque a taxa de mortalidade diminuiu, que essas crianças que vão sobreviver, elas não vão precisar de um acompanhamento mais especializado. Aí, então, que entram as intervenções precoces, as terapias, todo o contexto educacional em que essa criança vai ser inserida, para estimular essas coisas que desde lá, da primeira infância, ela pode vir a ter algumas dificuldades. Inclusive, aqui mostra essa foto de uma criança, uma prematura, 24 semanas, então ela é extremamente prematura, extremamente baixo peso, ela tem 450 gramas só e ela sobreviveu. Então, ela tem uma série de coisas a conquistar fora do útero materno, que as crianças, quando nascem a termo, com 40 semanas, 16 semanas de diferença, elas já têm desenvolvidos antes mesmo de nascer, e essa criança tem que ter um desenvolvimento, um estímulo muito importante para que consiga se equiparar a uma criança, talvez, da sua idade. E isso cabe muito a nós, profissionais, tanto da área da saúde quanto da área da educação, auxiliar essa criança. Essa super criança, que aqui mostra que de nada ia adiantar todos esses esforços que ela fez, de conseguir sobreviver a todas as intercorrências nos primeiros dias de vida, nos primeiros meses de vida, se ela não tiver um encaminhamento adequado, terapias adequadas, intervenções, para que ela consiga se desenvolver plenamente. Então, aí que a gente começa a pensar da importância desse diagnóstico, então, dessa avaliação precoce. Então, em relação a dados objetivos, de acordo com a OMS, 10% das crianças elas vão apresentar algum atraso no desenvolvimento ao nascer. Dessas, o autismo é muito prevalente e cada vez mais prevalente, cada vez mais a gente está vendo na nossa sociedade, não só nos Estados Unidos, os nossos dados aqui, embora não tenha tanta pesquisa local em relação à prevalência do transtorno, mostra-se um número cada vez maior e muito semelhante, inclusive, ao dos Estados Unidos, que daqui a pouco a gente vai retomar isso. Mas, então, por que avaliar? Primeiramente, a gente tem que pensar, até mesmo nos modismos, como está muito na moda agora, essa questão do autismo, não necessariamente uma criança que não tenha adquirido alguma coisa, alguma habilidade, ou como, por exemplo, a linguagem expressiva, ou a forma de se relacionar um pouco diferente, não necessariamente ela vai ter um transtorno do espectro autista. E do contrário também, talvez ela tenha, e ela precisa ser diagnosticada o mais precoce possível para que se inicie esse diagnóstico. Eu vou falar bastante no diagnóstico durante a minha fala, mas que não seja essa coisa taxativa, rótulo, mas sim para a gente ter um encaminhamento mais adequado. Para isso que serve o diagnóstico, para que a partir do conhecimento do transtorno que a criança apresenta, a gente consiga elaborar estratégias de tratamento mais eficazes nesses primeiros anos.
Por que isso? Qual é dentro dessas transições de taxa de mortalidade, e até mesmo entendendo a criança? Antes não se pensava muito na criança, até a criança era vista como se fosse um mini adulto. Se a gente for ver durante a história, a gente entende que até o século retrasado, as crianças até as mesmas roupas usavam. Quando a gente vê aquelas pinturas de artistas famosos, as crianças eram iguais, eram mini adultos. E depois de um tempo, começou a se estudar a criança, e no início desse estudo, onde não se conhecia muito as questões de desenvolvimento cerebral, da importância dos primeiros anos de vida, se achava que aquela coisa, vamos esperar para ver, daqui a pouco a criança tendo uma alimentação adequada, as coisas básicas se desenvolvendo adequadamente, daqui a pouco ela dá um clique, ela começa a falar, ou daqui a pouco ela começa a caminhar, não precisa se preocupar. Hoje em dia, não. Hoje em dia se trata o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento cerebral, como um desenvolvimento, como está escrito aqui, integral e um processo contínuo e sequencial. O que significa isso? A criança existem os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor, que são algumas habilidades que a criança já tem que ter adquirido, conquistado em um determinado momento, uma época da sua vida, em uma faixa etária. Então, isso se estuda bastante, quando a gente começa a se identificar que nesse processo, que tem que ser contínuo e sequencial, teve uma interrupção, ou muitas vezes uma regressão nesse desenvolvimento, então é importante que a gente já faça uma avaliação para que, novamente falando, as intervenções sejam feitas para estimular esse desenvolvimento que tem que ser contínuo e sequencial, certo? Opa. Então, por que avaliar? Porque, como a gente estava falando antes, é muito importante essa primeira infância. A primeira infância, os primeiros anos de vida, todas as estruturas, todas as coisas mais importantes das nossas funções, tanto cognitivas, comportamentais, motoras, nosso desenvolvimento neuropsicomotor se dá ali. Onde tem o nosso cérebro é mais plástico, onde a gente consegue fazer todas as nossas aquisições, e isso vai nos levar a desenvolver habilidades que vão ser muito importantes para o resto da nossa vida. A gente pode pensar isso como, por exemplo, na construção de uma casa. Se a gente constrói uma casa com os alicerces, com a base um pouco instável, qualquer coisa que se colocar em cima depois, talvez ela acabe não sendo muito forte. Por quê? Porque aquela coisa inicial não foi construída com uma base muito sólida. Isso a gente pensa no nosso cérebro, pensa também no desenvolvimento infantil como um todo. As etapas que a criança, nos primeiros anos de vida, todas as conquistas que ela tende a ter e todas as habilidades que ela pode desenvolver, mesmo ela tendo algum transtorno, são muito melhores, são muito maiores as capacidades de se desenvolver do que depois se acaba sendo mais tarde as intervenções. A gente, infelizmente, vê isso na clínica, no consultório, muitas crianças que acabam recebendo tardiamente o diagnóstico de autismo, por exemplo, com 12 anos, ou até às vezes mais tarde, em função de que não tiveram acesso a uma avaliação, a um acompanhamento médico, e quando de fato, quando ela começa a ter, ela acaba por não conseguir se desenvolver plenamente. Por quê? Porque passou esse período onde o cérebro da criança consegue absorver de uma forma melhor todos os estímulos. Então, a gente entende, como eu tinha falado antes, essa flecha, que é uma via de mão dupla. Nós temos um cérebro, sim, que às vezes o nosso cérebro, talvez, em função de malformação, por fatores genéticos, por algumas coisas que aconteceram durante a gestação, pode vir a causar algum transtorno, alguma disfunção, algum transtorno do neurodesenvolvimento, e aí essa criança, ela vai se comportar de uma forma. Mas, no entanto, essa via de mão dupla é para mostrar que também o ambiente em que essa criança vai estar inserida, ou seja,
tudo à volta dela, desde os estímulos como carinho, afeto, a boa alimentação, o acesso à educação, isso tudo vai melhorar de forma significativa alguma alteração cerebral que essa criança pode vir a apresentar. Aqui a gente mostra, isso pode ser bem, bem visível na formação das redes neurais nos primeiros anos de vida. Aqui é o recém-nascido, e aqui é uma criança com 24 meses, ou seja, 2 anos. A gente pode ver aqui, essas bolinhas são os nossos neurônios. Eles são os mesmos no recém-nascido e numa criança de 24 meses. O que está acontecendo? O que é diferente? São esses emaranhados, ou seja, são essas conexões, são essa formação de novas redes neurais e sinapses, que elas vão se dar a partir do estímulo. Quanto mais essa criança for exposta a novas vivências, a novos contatos, ela tendo bastante afeto, carinho, pais que propiciam a ela experiências importantes, essas redes neurais vão se formar de uma forma mais sólida e mais eficaz. Aqui a gente consegue ver isso, inclusive, em estudos com ratos, a gente consegue ver. Esses ratinhos, eles são iguais, têm a mesma idade, estão no mesmo lugar em termos de espaço, de estrutura, ambos têm o que comer e têm o que beber, igual, da mesma forma, mas, no entanto, tem uma coisa diferente. Esse ratinho daqui, além da comida e da bebida, o que ele tem? Ele tem coisas, ele tem brincadeiras para fazer dentro dessa gaiola. E isso, quando a gente começa a olhar aqui embaixo, que seria um neurônio, que é para representar as células nervosas, o tecido nervoso, vocês podem ver que aqui é muito menor, essas terminações nervosas que vão se formando com os estímulos, é muito menor aqui do que aqui, demonstrando que, de fato, mesmo em animais, em ratos, em crianças, especialmente em humanos, que é muito importante para o desenvolvimento o meio em que essa criança vai estar inserida, certo? Então, sempre, quanto mais vivências agradáveis, oportunidades, experiências, um ambiente rico de muitos estímulos e a qualidade dos relacionamentos, tudo isso vai afetar muito na forma em que essa constituição cerebral vai ocorrer. Isso a gente fala, tudo isso que eu estou falando, é em função da nossa plasticidade cerebral. O que é a plasticidade cerebral? É a capacidade que o nosso cérebro tem de formar novas redes neurais, inclusive a capacidade que o nosso cérebro tem diante de alguma lesão, de um acidente, de um tumor cerebral, de alguma coisa que vá interferir na formação do nosso cérebro, áreas vizinhas a que não foram lesadas possam assumir essas funções das áreas lesadas. Isso acontece em muita velocidade, essas formações de novas redes neurais, essas modificações estruturais e fisiológicas nos primeiros anos de vida. Aqui vocês podem ver que do zero, aliás, aqui em meses, desde o útero materno, ele já começa a se desenvolver até os 5 anos, que tem um maior aumento dessas formações de redes neurais e depois vai baixando. O que significa isso e o que tudo isso que eu estou falando tem a ver com o autismo? Que quanto mais cedo o diagnóstico dessa criança, melhor vai ser o curso dela, melhor vai ser o prognóstico que a gente fala. O autismo tem cura? Não, não tem cura. Mas, no entanto, dependendo do diagnóstico, como ele for feito, da idade em que ele for feito, dependendo de depois do diagnóstico, se ele conseguir ter acesso às terapias indicadas, provavelmente ele vai se desenvolver de uma forma muito melhor. De acordo com o DSM-5, que é o nosso manual dos transtornos mentais, onde tem, depois eu vou mostrar para vocês, onde tem uma série de critérios que a gente se baseia para dar o diagnóstico de vários transtornos, não só do autismo. Nessa nova edição já se preconiza cada vez mais, então, o diagnóstico precoce, e se fala que
a partir dos 18 meses de idade, ou seja, de 1 ano e meio, já se pode dar o diagnóstico nessa criança, evidentemente, se preencha os sintomas suficientes para o transtorno. E aí, a gente vê aqui que tem estudos que mostram que a idade média do diagnóstico nos Estados Unidos é de 4 anos, e no Brasil tem um estudo piloto numa cidade, em São Paulo, vocês já devem, quem é de São Paulo, já deve ter visto esse estudo, que a média é de 4 anos e 11 meses, ou seja, quando a gente pensa no diagnóstico precoce, 18 meses, e pensando na média quer dizer que talvez tenha pessoas com muito mais idade sejam diagnosticadas, então esses 2 anos, 3 de diferença, praticamente, fazem muita diferença, porque quando a gente olha aqui esse gráfico, com 5 anos, a plasticidade já tende a baixar. Não que a criança, não que nós adultos também, nós temos sempre o que melhorar em relação às nossas capacidades e habilidades. Mas, no entanto, quanto mais se passa a idade, quanto mais velhos nós ficamos, menos habilidades, menos facilidade a gente tem de desenvolver algumas habilidades, o que, relacionado ao transtorno do espectro autista, que já tem uma série de características que precisam ser estimuladas, que precisam ser trabalhadas, quando a gente fala em maior período de plasticidade, é muito importante que se use esse período de plasticidade para que se faça essas intervenções. Então, aqui tem um vídeo bem rápido, vamos ver se eu vou conseguir passar ele, senão a gente vai falar, vamos ver. Não vou conseguir. Vocês não tá rodando, né? Não. Bom, então era um vídeo mostrando mais ou menos o que está escrito ali. O que é? Essa é uma menina, Manuela, que tem 4 anos, que desde pequena a menina apresenta atrasos no desenvolvimento, em aspectos como, por exemplo, de fala. Ela começou a andar com 2 anos e até hoje ela tem dificuldades de comunicação, são muito limitadas em linguagem também. Aos 3 anos, por indicação do pediatra, a Manuela foi encaminhada para avaliação de um neurologista e uma psicóloga, mas as consultas não trouxeram respostas definitivas. Desde então, a menina faz acompanhamentos com fonoaudiólogo, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional e apresenta, em comparação a antes, melhoras em vários aspectos. Os atrasos, no entanto, ainda existem, assim como as dúvidas dos pais. Então, nesse vídeo, daí fala que mesmo assim, que bom que ela conseguiu, mas a maioria das crianças, elas precisam de um laudo, de um diagnóstico, para que seja feita as intervenções, né, mas ela ainda conseguiu, mas mesmo assim fica essa dúvida nos pais de o que será que ela tem. Muitas vezes as crianças não recebem o diagnóstico e acaba interferindo muito em relação a todo o tratamento dela. Inclusive aqui, esse também é um vídeo, vamos ver se passa, senão, vamos ver. Não vai passar meus vídeos. Mas aqui é a mãe da Milena, como está escrito ali, Fausta Cristina, que é a criança, que a Milena tem autismo, mas ela relata que sempre as pessoas falavam que era coisa da cabeça dela, que a menina não tinha nada, que a mãe que era um pouco estressada e preocupada. E no final das contas, lá adiante, não nessa idade de um diagnóstico, de um melhor diagnóstico, ela acabou sendo diagnosticada e a mãe lamenta muito por não ter tido esses acompanhamentos antes e talvez dessa forma o desenvolvimento dessa menina seria diferente. Então, é aí que se a gente vê a importância desse diagnóstico. A gente visitou grandes especialistas em vários locais do Brasil. A gente começou já a desconfiar de autismo. Eu comecei a trocar experiências. A nossa plataforma naquela época era os grupos de e-mails do Yahoo. Então, nós tínhamos uma lista de pais que trocavam informações. Naquela plataforma, eu sabia que a Milena tinha autismo pelo que eu recebia de troca dos outros pais. Só que eu não tinha ainda um laudo. Então, eu comecei, assim, além de fazer cursos
sobre autismo e transtorno de desenvolvimento, eu comecei a visitar especialistas, porque eu queria a confirmação por escrito. Me interessava muito esse laudo. E eu queria, então, saber se ela tinha autismo mesmo ou se era alguma outra coisa, se era só um atraso. Mas eu não achava um profissional. Justamente pelo fato dela socializar muito bem, não me dava um laudo de autismo. Eles sempre me davam um laudo de transtorno invasivo do desenvolvimento. Então, eu tinha uma coleção de laudos de transtorno invasivo do desenvolvimento e nenhum do autismo. Até que eu fui na Universidade Mackenzie, me inscrevi num programa de pesquisa que eles têm lá, onde a criança é vista por vários profissionais, em muitos dias de avaliação. Ela também passa por exames, como o exame que afere para onde a criança está olhando, e com isso eles conseguem saber o que chama a atenção dessa criança, e com isso eles conseguem ter um elemento a mais para pensar sobre o autismo. Eles tinham vários instrumentos de avaliação, avaliaram a Milena, ela passou por 5 ou 6 profissionais, e ao final dessa bateria de exames eu tive o primeiro laudo escrito de que a Milena tinha autismo. Mas foi uma longa jornada, né? Porque eu comecei a desconfiança com 4 meses e ela foi ter o laudo dela quando ela tinha 3 anos e 10 meses. Então, a mãe, imagina só, uma mãe com 4 meses, ela já conseguia entender que essa menina tinha dificuldade, o quanto ela não tinha, mostrando que desde o início, lá na primeira infância, nos primeiros meses de vida, já consegue, claro que dependendo do caso, a gente já consegue já identificar algumas características que também a gente vai ver. Então, por que avaliar? Novamente, eu vou em vários momentos, eu vou de novo fazer essa pergunta. Para direcionar a intervenção e o prognóstico. Porque o prognóstico, o que é o prognóstico? É como essa criança vai se desenvolver, como é que ela vai evoluir. O prognóstico está totalmente relacionado com a forma de intervenção e quando essa intervenção vai iniciar. Então, aqui, como diz, atrasos precoces, se negligenciados, tendem a se sobrepor e tornar pior o prognóstico. Então, uma coisa que uma criança que tinha apenas, em algum momento, ela tinha um transtorno do espectro autista leve, que não tinha, talvez, as habilidades intelectuais comprometidas, ela tinha só uma dificuldade de relacionamento interpessoal e não foi diagnosticada, talvez futuramente ela possa vir a desenvolver uma série de coisas, como, por exemplo, quadros depressivos, ansiedade, fobia, todas essas coisas porque ela não consegue entender por que ela é diferente da outra criança. Ela não consegue entender, muitas vezes, por que ela não consegue brincar, ela não consegue aprender da mesma forma dos seus pares. Então, isso causa uma angústia muito grande e causa essa sobreposição de diagnósticos que a gente diz. Porque, como foi desconhecido o diagnóstico inicialmente, acabou que ela veio a desenvolver outros em função, em decorrência disso. Então, como é que se faz uma avaliação? É importante que a avaliação não é somente apenas por testes, até mesmo uma avaliação neuropsicológica pode ser feita em bebês, os bebês não são responsivos a testes, mas sim, é muito importante essa avaliação clínica. Não existe exame para o autismo, não tem nenhum exame de sangue, não tem nenhum exame, uma tomografia, nenhuma foto, um escaneamento do cérebro que mostra que a criança é autista, mas sim, o diagnóstico ele é totalmente clínico, ele é baseado nos critérios do CID, do DSM. A partir daí, como é que a gente chega a esses, como é que a gente fecha esse diagnóstico? A partir de entrevistas, muitas entrevistas com os informantes, muitas vezes não somente com pai e com mãe, mas também é importante com avós, com cuidadores mais próximos, entrar em contato com a escola também, é de extrema importância. É importante observar muito essa criança, observar como é que ela brinca. Agora, com essa questão das tecnologias, a maioria das pessoas, elas têm celular com câmera, se pede para que os pais, eles enviem vídeos da criança em diferentes contextos, comendo, vendo TV, quando ela vai dormir, algumas estereotipias que ela faz muitas vezes. Isso é super importante que a gente veja como ela funciona no ambiente dela. E também tem algumas escalas que são bem importantes, como, por exemplo, a escala CARS,
que provavelmente vocês já devem ter ouvido, e a MCHAT, que são importantes para fechar, são escalas de triagem que servem para entender se esses critérios são suficientes para avaliação, para fechar o diagnóstico do autismo. Então, é importante sempre, quando a gente fala do desenvolvimento de uma criança com autismo, com transtorno do espectro autismo, do autista ou qualquer outro transtorno, é muito importante quem trabalha com desenvolvimento entender o que é esperado ou não para a idade. Eu até não vou, tem algumas coisas, umas lâminas mais poluídas, eu não pretendo ler todas, mas eu já enviei esse material e vou disponibilizar para vocês, que é bem importante a gente saber o que em cada idade as crianças, elas podem, elas têm já condições de fazer. Para a gente daí entender se a criança, ela tem um atraso ou não, que pode ser pelo transtorno do espectro autista ou em função de outra coisa também. Uma coisa que não tem como a gente não falar nesse momento atual, principalmente falando no diagnóstico precoce, e falando que as crianças com 18 meses, com sintomas, elas já podem receber um diagnóstico de TEA, é muito importante a gente cuidar com observar todas as variáveis que podem vir a estar levando a criança a ter esses comprometimentos, mas não em função do TEA. Isso a gente consegue, não tem como não relacionar o nosso momento da vida, então, ao COVID. As crianças que nasceram nesse momento atual, praticamente há 18 meses, 13 meses nós já estamos assim. Então, imagina quanto essas crianças não foram privadas até de alguns estímulos importantes, como aquelas que desde cedo vão na pré-escola, elas vão em pracinhas, em praças, brincam com seus primos, com amigos, e nesse momento agora muitas delas estão privadas disso. Talvez, entre uma série, esse é um estudo da Fiocruz, que mostra uma série de coisas que as crianças nesse momento vêm apresentar, um aumento de desatenção, de preocupação, problemas no sono, pesadelo, falta de apetite, agitação, entre outras coisas no desenvolvimento neuropsicomotor, como um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor nos primeiros anos de vida. Dessa forma, quem está me ouvindo e trabalha com diagnóstico, é muito importante, antes de fechar o diagnóstico, a gente entender, nesse momento todo de pandemia, como é que essa criança estava sendo estimulada. Porque a gente existem crianças que mesmo com um estímulo, como no caso das crianças com autismo clássico, elas não conseguem adquirir determinadas habilidades, mas elas estão sendo expostas ao estímulo, mas tem algumas crianças que não estão sendo expostas aos estímulos, então por isso que não desenvolveu essas habilidades. No caso agora, desse momento de pandemia, muitas crianças estão sendo privadas de coisas básicas, por exemplo, essas brincadeiras, como eu falei, de compartilhar, essa questão da comunicação se dá muito, a comunicação se dá por necessidade. A criança, os seres humanos, eles começam a falar porque eles precisam, para se comunicar, para pedir as coisas. No momento em que eles estão mais em casa, que não estão expostos a outras pessoas, isso facilita para a criança uma comunicação. Dessa forma, talvez a linguagem expressiva não esteja sendo desenvolvida porque ela não está tendo necessidade, não porque ela não tenha não porque ela tenha uma dificuldade. Então, isso é muito importante ponderar quando a gente for falar de um diagnóstico tão precoce e nesse momento tão cheio de dúvidas em relação a várias coisas, inclusive aos impactos que essa pandemia está causando nas crianças, ok? Quando a gente fala de autismo e dos transtornos relacionados à criança, é importante a gente situar, como a deficiência intelectual, que eles são transtornos do neurodesenvolvimento, eles estão dentro dessa categoria, no DSM-5, que é, como eu falei, é o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais. Então, são transtornos do neurodesenvolvimento que significam o quê? Que já começam a aparecer na primeira infância.
Todos esses, o TDAH, o TEA, transtornos de comunicação no geral, deficiências intelectuais, têm que estar presentes na primeira infância, ok? Rapidamente, um histórico sobre o diagnóstico do autismo. A primeira pessoa que relatou um quadro de autismo foi Leo Kanner, em 1838. Ele descreveu perfeitamente um autista clássico, mas, no entanto, ele acabou tendo alguns erros quando essas descrições, tanto dele quanto do Asperger, que também encontrou crianças com dificuldades iguais ao do Kanner, mas, no entanto, elas não tinham uma deficiência, um comprometimento intelectual associado. O que aconteceu nesse primeiro momento em que se identificou crianças com essas dificuldades? Elas eram atribuídas às mães. O diagnóstico sempre vinha acompanhado, não sei se vocês já ouviram falar disso, aliás, infelizmente, até hoje, muitas vezes a gente ouve essas coisas de que o autismo é em função da privação de afeto na primeira infância. Inclusive, se falava muito em função das mães geladeiras. Então, a responsável pelos filhos serem daquele jeito, não olhar diretamente, não ter um contato visual direto, muitas vezes não atender ao próprio nome, ter uma agitação psicomotora, ter estereotipias, ecolalias, tudo isso era atribuído à frieza da mãe. Então, as mães, por muito tempo, além de ter todo um sofrimento para o filho, entendendo que o filho tem dificuldades, ainda por cima elas carregavam a culpa de ser responsáveis por essas dificuldades. Isso, felizmente, com o passar da história, com o avanço da tecnologia, com o avanço da ciência, se entendeu que as mães não têm absolutamente nenhuma culpa, e sim, é um transtorno neurobiológico. Já se sabe que está totalmente relacionado a questões cerebrais, mas, no entanto, ainda não se identificou o que acontece de diferente. Existem algumas suposições das diferenças de funcionamento cerebral, do autismo, das crianças típicas para as atípicas, mas ainda não se sabe ao certo por quê. Mas se sabe que é um transtorno do neurodesenvolvimento que é totalmente relacionado às questões cerebrais. Então, como eu já tinha falado para vocês, ele é relacionado a questões cerebrais, a sintomatologia é diversa, que a gente vai ver, por isso que é um espectro, é um transtorno, ele é muito amplo, desde um grau mais leve até um grau bem severo, e que a gente vai conseguir fazer esse diagnóstico a partir da entrevista clínica. Que a entrevista clínica, a gente, depois da entrevista, da aplicação dos testes, observação do comportamento, vão estar sempre preenchendo esses critérios que vêm do DSM-5. Então, aqui eu mostro um gráfico para vocês do aumento da prevalência do autismo aqui nos Estados Unidos, dados muito semelhantes, se estima que tem 2 milhões de autistas no Brasil. Cada vez mais vai crescendo o número de crianças com TEA. Aqui chega em 2020, já tem essa prevalência de a cada 54 crianças, uma tem o transtorno. E aí, a gente começa a se perguntar o porquê. Provavelmente vocês já devem ter se perguntado por quê. Esse aumento do transtorno do espectro. Não sei se alguém quer falar, eu não consigo enxergar ninguém, só a minha tela. Alguém quer fazer um comentário? Tá? Luciana, Oi? Tem algumas perguntas aqui no chat. Pode, eu não consigo ver, eu não sei. Não. Aí você quer que eu leia ou você quer deixar para o final? Pode deixar para o final, eu acho, mas alguém sabe, se tem a ver com isso, mas alguém sabe o porquê será que tem aumentado tanto? Aqui daí tá 1 para 59, mas aí no gráfico anterior era 1,54 já. Por que será isso, gente?
Eu acho que é porque as pessoas estão conhecendo mais também, né? O que estão conseguindo diagnosticar melhor. Exatamente. Esse é um ponto. E tem mais um ponto que é super importante, que é esse aqui. Como a gente vem falando, por isso que eu quis falar do DSM-5, não a gente se deter aos critérios, mas tiveram mudanças. Então, a primeira coisa foi como alguém falou, que é a maior informação sobre esse transtorno. Quanto mais informação a gente tiver, mais fácil vai ser de identificar, os pais, os professores encaminharem para profissionais da área da saúde, médicos, neuropsicólogos, fonoaudiólogos, para entender o que está acontecendo e também, principalmente, em função disso aqui, das mudanças dos critérios diagnósticos. Se ampliou muito, tanto é que hoje se fala transtorno do espectro autista. Dentro desse espectro tem uma série de crianças, aquelas crianças que são tidas às vezes como mais esquisitas, mas conseguem até uma certa idade funcionar relativamente como seus pares, e aquelas com comprometimento muito maior. Então, o que a gente via aqui de autismo, outras síndromes de Rett, até mesmo a síndrome de Asperger, hoje em dia não existe, não se fala mais disso. Se fala apenas do transtorno do espectro autista, entendendo de novo que o espectro é como se fosse um grande, um guarda-chuva de uma série de sintomas que podem ser desde coisas bem leves, que é o autismo leve, até o autismo grave, certo? Então, com essa mudança de diagnóstico, talvez algumas pessoas que hoje em dia são diagnosticadas, algumas crianças com autismo leve, talvez há 1, 2 décadas atrás, elas não teriam esse diagnóstico, embora não estivessem funcionando de uma forma como a grande maioria das crianças da sua idade funcionam. Esse é também é a nova visão, não existe as dificuldades, a gente consegue entender que a criança com autismo, ela é uma criança atípica. As crianças típicas são aquelas que a grande maioria delas funcionam da mesma forma, e a atípica funciona de uma forma diferente. Mas não que ela não seja capaz de aprender, talvez ela aprenda por outras vias, e o estímulo tenha que ser intensificado nesses primeiros anos de vida. Então, existem níveis de gravidade, como a gente tinha falado, leve, moderado e grave. Então, o que aumentou, de fato, foi o nível leve, que ele exige apoio, mas não precisa de muito apoio, certo? É uma coisa que, embora eles são pessoas que conseguem ter uma vida com autonomia, com independência, mas com algumas dificuldades, principalmente de alguns comportamentos mais restritos, dificuldades de relacionamento interpessoal, que talvez chamem mais atenção, mas, no entanto, conseguem gerir a sua própria vida quando mais adultos, quando mais velhos, principalmente se tem esse diagnóstico precoce. Então, aqui mostra, eu gosto muito dessa figura, para ilustrar os níveis do autismo, desde do nível 1, que precisa de um suporte, mas ele ainda consegue interagir adequadamente ali no mesmo meio, ele tem dificuldade da iniciação das interações sociais, mas, no entanto, ele tem organização, ele tem um planejamento e independência. Já o nível 2, ele tem já até mais limitada as dificuldades de interação social, e também ele tem comportamentos mais restritos, que acaba não conseguindo entrar nas conversas, entender o que as crianças da mesma idade estão falando. E o nível 3, que é o mais severo, a criança tem muita dificuldades severas, tanto de comunicação verbal quanto não verbal, que isso é super importante a gente avaliar. Não é porque a criança não fala que ela não se comunica. Às vezes, muitas crianças vêm por atraso de fala, mas a gente vê que por trás desse atraso de fala tem um atraso de outras coisas. Porque a nossa comunicação se dá por uma série de gestos, de contato visual direto, de todas essas coisas que, às vezes, a criança dentro do espectro tem dificuldades em todas essas formas de comunicação. Então, isso vai gerar uma grande dificuldade, e essa criança é o autista clássico, num grau mais severo, que vai apresentar mais dificuldades ao longo da vida. Então, a gente consegue entender
que hoje em dia tem desde o grau mais leve até o grau mais severo, até tem aqui essas bolinhas mostrando o que era a ideia antiga, que era um padrão, que a pessoa tinha um transtorno e tinha que se comportar sempre igual, e aqui essa ideia atual, que tem uma heterogeneidade, tem as crianças têm uma série de características diferentes dentro do espectro. Algumas crianças são muito mais parecidas com as crianças típicas do que as atípicas severas. Inclusive, a gente sempre também tem que ter esse parâmetro de comparação quando a gente vai entender e fazer um diagnóstico de uma criança com autismo leve. Ela não parece aquela criança com autismo clássico, o clássico severo, não tem essas dificuldades tão acentuadas. Mas, no entanto, como é que ela se compara, como é que ela se comporta em comparação com as crianças da sua idade? Se ela tem um comportamento diferente, talvez ela tenha, sim, um TEA, só que de uma forma leve. De novo, porque a importância da comparação, do diagnóstico, não tem absolutamente nada a ver com rótulos, mas sim para auxiliar essa criança nessas dificuldades e, dessa forma, minimizar esse sofrimento, tanto da criança quanto dos familiares, e fazer com que ela se integre de uma melhor forma no dia a dia dela. Então, nós vemos desde crianças que não falam absolutamente nada, até crianças poliglotas, que essas crianças poliglotas podem ter em associação, que a gente vai ver depois, rapidamente, a gente vai ver as altas habilidades associadas, que isso é bem importante, a gente entender o que são altas habilidades, ou o que é uma criança que tem algumas dificuldades, tem algumas facilidades, mas que não são tão importantes para a vida dela como um todo, que a gente vai ver também. Então, as características mais marcantes do TEA são comportamentos repetitivos, dificuldades na socialização, do relacionamento interpessoal e na comunicação. Não na comunicação somente a expressiva, mas como a compreensiva também, que isso é importante a gente entender. Que muitas das crianças com autismo mais severo têm deficiência intelectual e com isso elas vão apresentar essas dificuldades. Então, tem as características do autista clássico, que a gente também, eu não vou me deter, mas de novo, para que eu estou vendo aqui que já são 10:05, mas que vocês tenham isso, aquela criança que tem hipersensibilidade a sons, que ela não consegue interagir, ela tem sempre os comportamentos muito rígidos, comportamentos, tem um hiperfoco, e tem as crianças também, que são aquelas crianças com autismo leve, que elas inclusive identificam o que incomoda ela, por exemplo, essa menina falando, a luz me incomoda, não gosta de usar determinadas roupas, tem uma certa seletividade alimentar, só come um tipo de comida, mas, no entanto, ainda ela consegue fazer as atividades dela de uma forma adequada, em sala de aula, claro, precisando de apoio, mas que consegue, dentro de um grande grupo, interagir com as suas limitações. Então, tem algumas características que a gente consegue entender e ver, até mesmo em sala de aula, dessa criança com autismo leve, que não dá para se enxergar muito bem, mas se a criança ela atende quando é chamada, claro, isso ela tem alguns diagnósticos diferenciais de TDAH e também até mesmo dificuldades auditivas que tem que sempre se levar em consideração, se tem algumas formas peculiares de se mexer, se faz movimentos repetitivos, ou também se repete frases, que são as ecolalias, frases ou finais das frases, as palavras isoladas, passa o tempo inteiro repetindo, isso talvez seja alguns sintomas. Então, existem alguns sinais de alerta que são importantes. Quando a gente começa a falar dos sinais de alerta, não quer dizer que essa criança ela tenha o autismo, porque isso é um conjunto de sinais que vai fechar o diagnóstico, mas algumas coisas já podem apontar para um possível diagnóstico depois, um pouco mais tarde. Como, por exemplo, nos primeiros meses de vida, uma criança que ela fica mais parada, que ela não exige, não demanda a presença da mãe, ela não chora quando os pais vão embora, ou até mesmo evita o contato visual com os pais, ela fica mais apática no berço, não começa a interagir, não tem aquele riso social quando um pouquinho mais velha,
não faz aqueles jogos de imitação e aquelas brincadeiras de esconde-esconde, por exemplo. Isso a gente já se pode pensar num possível... é um fator indicativo de algum transtorno. Depois tem no primeiro ano de vida algumas coisas que ficam mais marcantes, como não atende ao próprio nome, como não consegue, tem a dificuldade de sustentar o contato visual direto, ali está escrito quando alimentado, mas até mesmo quando está se falando com essa criança, não gosta de muitos carinhos, tem uma dificuldade de linguagem, tanto verbal quanto não verbal, então são coisas que a gente também já começa a achar, a entender como atípica. Então, dentro disso, dessa interação social, dessa tríade, esse contato visual direto que eu falei, é dificultado, a expressão facial, muitas vezes não apresenta, não tem expressão no rosto, independente do que ela esteja vendo, tem algum grau de isolamento, não utiliza objetos, não faz uma interação adequada com o meio, não busca a aprovação de um adulto, e não ouve quando é chamado. Também tem aquela questão da dificuldade do contato direto, não gosta de criar vínculos, não apresenta movimento antecipatório. O que quer dizer isso, movimento antecipatório? Que a nossa capacidade da teoria da mente, a nossa empatia, que quando a gente olha alguém, a gente consegue inferir, entender o que ele está pensando, e com isso, às vezes, se faz algumas coisas, alguns gestos já entendendo o que essa pessoa está falando. E as crianças e também os adultos com TEA não conseguem entender esses sinais, essas coisas sociais, o que será que tem por trás de um gesto que alguém está falando. E isso tem a ver muito com esse contato visual direto, com essa varredura, que inclusive aquela mãe naquele vídeo falou, que o que acontece? Normalmente, uma criança... a pessoa com TEA, ela não vai olhar para os mesmos lugares que a gente. Por que ela não vai olhar? Porque não chama a atenção dela as mesmas coisas que chamam as crianças típicas. Aqui mostra, aqui uma criança típica e aqui uma atípica, tinha um eletrodo mostrando, então por isso que ela acaba por não ter esse contato visual direto, porque ela está prestando atenção em outra coisa que tem a ver com os interesses restritos. Aqui, dessa forma, foi feito esse estudo, e aqui também é outro estudo, esse estudo nacional, onde mostra uma criança de 13 anos, um controle, ou seja, típica, para onde ela olha inicialmente, que é aqui, e uma atípica, ela vai olhar para tudo que é lugar, vocês estão vendo aqui, menos os olhos. Então, por isso que vem essas dificuldades, essas características diferentes de uma criança com TEA e a que não tem. Então, em relação à linguagem e à comunicação, também tem uma série de coisas, tem crianças que têm atrasos na fala expressiva, tem outras que não têm atrasos, mas têm uma fala sem comunicação intencional, como, por exemplo, elas sabem repetir um desenho, um filme inteiro, uma série inteira de desenho animado, mas, no entanto, quando se pergunta alguma coisa para ela, ela não responde. Então, isso é muito importante a gente entender, até quando for falar das altas habilidades, uma criança que sabe falar inglês, chinês e russo. Às vezes acontece que a criança realmente sabe falar aos 3 anos, que isso pode indicar uma alta habilidade junto com o autismo, mas às vezes elas repetem apenas o que elas viram em algum filme. Então, isso não é linguagem, isso não é aprendizado, isso é apenas uma repetição que a gente não pode considerar como um nível intelectual mais alto. Uma criança que, às vezes, que não responde ao próprio nome, mas, no entanto, acaba por saber falar vários idiomas. Alguém quer fazer um comentário? Abriu o microfone. Então, eles têm muita dificuldade também, em algumas coisas, nas coisas de abstração, nas metáforas. Por exemplo, aí tem uma foto, o fulano entrou pelo cano, então pensa numa pessoa entrando num cano, não consegue... Oi? A senhora está passando o slide? Tô. Não, para a gente não está aparecendo nada, está aparecendo a senhora? Não, tá sim.
Tá aparecendo sim. Tá aparecendo. Tá aparecendo. Ai, que susto que eu levei. Pra mim não tá aparecendo. É que eu acho que tem que fixar ali no tempo os slides. Tá normal, professora. Aqui tá tudo ok. Tá normal, Luciana. Tá normal. Agora deve ser para ela lá que deve estar dando problema. Para mim tá ok também. Tá. Então tô até correndo, porque eu acabei falando. Tá ok, gente. Tá aparecendo aqui os vídeos. Tá Todo bem. mundo tá comentando aqui nos comentários, tá tudo normal, tá? Ok. Então, em relação aos padrões repetitivos, a gente vê vários, desde movimentos com as mãos, essa hipersensibilidade a ruídos, tem que fica botando a mão nos ouvidos, até mesmo aquela coisa de classificar colecionadores, a gente vê muito isso, certo? Então, isso também já é um indicativo. Opa, agora eu não consigo passar. Aqui. Então, apego excessivo a rotinas, maneirismos estereotipados e repetitivos. E aí a gente vê aqui uma coisa, né, isso relacionado aos interesses restritos, muito legal, que foi feito no grupo do José Salomão Schwartzman, que trabalha há muito tempo com autismo, se perguntava o que uma criança com autismo via em algumas figuras. Aqui essa é a figura que era mostrada para a criança com TEA, e aqui era o que ela via. Ou seja, ela viu só uma parte, e por isso que tem até a questão das brincadeiras, que não faz uso funcional dos brinquedos, e sim só pega uma parte, por exemplo, um carrinho que fica girando só a roda, não consegue fazer o uso dele como um todo. Aqui também um outro exemplo, se mostrava uma geladeira, e o que, surpreendentemente, o que a criança via, ela via um alface, que a gente tem que, inclusive, voltar aqui para procurar o alface, porque no meio de tantas coisas, provavelmente vocês não tinham enxergado de imediato isso. Então, essas são as diferenças, que com os estímulos, as intervenções, cada vez mais a gente vai conseguir entender. Então, esses padrões restritos, que a grande maioria deles eu já falei, como, por exemplo, estudar só uma coisa, se fixar em um tipo de brinquedo, só gostar de dinossauro, só gostar de um determinado jogo de videogame, gostar só de um tema, daí fala o tempo inteiro da mesma coisa, e isso vai mudando. Isso mostra já essas dificuldades essas coisas mais atípicas dessa criança. Então, aqui mostra mais algumas fotos desses padrões do colecionismo, né, e tem que colocar tudo no mesmo lugar, algumas coisas mais obsessivas, para estruturar, eles gostam muito dessas coisas mais, das rotinas mais rígidas, até para estruturar o comportamento, para que eles se organizarem internamente. O comportamento também, os brinquedos são utilizados de uma forma pobre, como eu tinha dito, tem um apego muitas vezes exagerado a objetos, às vezes preferem mais objetos do que as próprias pessoas, tem preocupações com horários, datas, números, é uma coisa bem rígida. E aqui mostra uma criança bem rapidinho, com hipersensibilidade a ruídos. Será que eu vou conseguir passar? Vamos ver. Essa hipersensibilidade incomoda tanto que muitas crianças, elas não conseguem ir, por exemplo, num aniversário, ouvir parabéns, não conseguem ir num restaurante, alguma coisa de tão sensíveis que elas são a esses ruídos, o que acaba, muitas vezes, dificultando, inclusive, a interação dela com outras crianças, a interação familiar e até mesmo no processo de escolarização. Então, agora, chegando ao fim, eu vou falar, até me detive demais lá no início, eu vou falar qual é a questão do perfil intelectual, o que é importante dentro do TEA, a deficiência intelectual, as altas habilidades, onde que elas se encontram, e muitas vezes elas acabam tendo outras coisas também, além de ter TEA, a pessoa pode ter altas habilidades, que isso se chama a dupla excepcionalidade. Antes, com aquela classificação antiga do transtorno do espectro autista, a grande maioria, 70% das crianças com autismo, elas tinham um comprometimento intelectual associado. Mas, atualmente, com essa ampliação
ampliação do espectro provavelmente vai diminuir o número de pessoas com deficiência intelectual associada e vai aumentar aquelas pessoas com inteligência normal ou inteligência até mesmo acima da média, porque são pessoas que não têm, de nível leve, não têm esse comprometimento intelectual associado, certo? Então, para lembrar, claro que tanto a deficiência intelectual quanto as baixas habilidades, elas não se reduzem apenas a números de QI, mas a gente faz dentro do diagnóstico, é importante se utilizar esse número de QI para entender o que está dentro da média, e essas flechas, tanto para baixo quanto para cima, que são as baixas habilidades, a deficiência intelectual, e as altas habilidades, elas precisam ser enxergadas de uma forma diferente para melhor avaliar esse paciente, com ou sem autismo. É importante que a gente sempre entenda como é que está o nível intelectual e as habilidades, como é que ela consegue gerir a sua vida, como é que consegue exercer as suas atividades, tanto escolares quanto tardiamente laborais, profissionais. Quando a gente fala de deficiência intelectual, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ela tem que ninguém, por exemplo, que tenha sofrido um acidente de carro, que tenha 18, a partir dos, aliás, depois dos 18 anos, ela vai ser, ela tida como deficiente intelectual, se tem um QI rebaixado. A deficiência intelectual é relacionada às dificuldades desde o início de todas as aquisições, não somente depois a um número de QI, mas sim um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor que vai prejudicar em todas as áreas do funcionamento dessa criança. Ai, não passa? Então, ela tem que ter um início antes dos 18 anos, tem que ter, além desse comprometimento intelectual, que a gente vê pelo QI, das funções intelectuais, ele tem que ter dificuldade no comportamento adaptativo, como o domínio conceitual, social e também o domínio prático. Nossa. Dentro disso, tem os níveis de deficiência que a gente também consegue avaliar dentro dos testes. Isso é muito importante para a gente entender a idade mental correspondente dessa criança. Para quê? De novo, não para rotular, mas sim, principalmente para uma pessoa que trabalha, para professores, para os educadores, entenderem qual é o ponto inicial de que a gente vai ter que começar a estimular essa criança. Uma criança que não sabe ler, ela não sabe ler porque ela não consegue identificar as letras, ou daqui a pouco porque ela não consegue formar sílabas, ou porque não consegue escrever palavras. É muito diferente a forma. Então, onde é importante que a gente saiba, entenda, identifique onde é que essas crianças têm, qual é o ponto de partida delas para iniciar um estímulo mais adequado. Do contrário, também existem as altas habilidades, que também está dentro da parcela das crianças que precisam ter tarefas diferenciadas, porque elas têm uma capacidade intelectual acima da média, mas, no entanto, é super importante que a gente entenda que, mesmo acima da média, se não tiver atividades que motivem ela, essa criança não vai conseguir, muitas vezes, que seja estimulada essas habilidades. Então, porque tem que ser tem que motivar essa criança a que ela tenha esse aprendizado, até mesmo muitas vezes existem diagnósticos errôneos de crianças com altas habilidades que acabam passando por crianças com TDAH, com dislexia, com uma série de coisas, porque não tem atividades dentro de sala de aula que motivem ela ao aprendizado. Isso a gente consegue ver, está bem evidente em função até desse estudo, que mostra o quanto, dependendo do valor de QI, o quanto tempo a criança vai aproveitar dentro de uma sala de aula. Uma criança que tem um QI médio, tudo em 50 minutos de aula, tudo é legal, tudo motiva, tudo é novo para ela. Já uma criança com QI de 170, que é super superior,
Praticamente nada, 99% do tempo de aula o professor fala coisas que não motivam ela, que não é novidade. E aí, então, o que acontece? Ela fica 99% do tempo de aula fazendo outras coisas, até porque mesmo ela tendo altas habilidades, a gente não pode esquecer que ela é criança. Então, ela não vai ficar 49 minutos e meio sentada esperando que outra criança aprenda alguma coisa. Então, por isso, é importante essa adaptação curricular para que tenha tarefas que motivem e, dessa forma, consiga estimular as funções. Então, chegando bem no final, a gente consegue ver que dentro do TEA, o leve, a gente tem crianças que além das características do transtorno do espectro autista, elas têm muita facilidade em algumas coisas, mas a facilidade para ser tida como altas habilidades é aquela que a criança, de fato, ela tem muita facilidade e ela consegue interagir de uma forma adequada com o meio. Não é aquele exemplo que eu dei para vocês, de uma criança que ela sabe, aos 3 anos, falar 5 idiomas, que não é o falar, é só repetir, ou aquelas que sabem onde tem uma determinada palavra, qual é a página do dicionário que tem uma determinada palavra, mas, no entanto, também não consegue ter uma comunicação com outras pessoas. Isso não é altas habilidades. Isso são os interesses restritos, do hiperfoco das crianças com TEA, que muitas vezes acaba se confundindo. A criança com TEA com altas habilidades é aquela que, sim, tem muitas facilidades em várias coisas da vida, como, por exemplo, isso aqui eu já falei, eu não vou mostrar que a gente já está bem em cima da hora, mas como, por exemplo, aquela série do The Good Doctor, que a gente vê que ele tem algumas dificuldades, mas, no entanto, ele tem altas habilidades, ele tem essa dupla excepcionalidade, como a gente fala, que é a presença de duas coisas ao mesmo tempo. Então, o TEA, ele pode estar relacionado à deficiência intelectual, que é uma dupla excepcionalidade, e pode estar também com altas habilidades, que também é uma dupla excepcionalidade. Então, para finalizar, de novo, a importância do diagnóstico precoce, é muito importante que a criança tenha o diagnóstico, até mesmo para que elas consigam ser inseridas nesses estímulos, nessas intervenções precoces, elas precisam ter um laudo, para que se entenda bem o que elas têm, e com isso, conseguir minimizar os impactos desses transtornos, certo? Então, os desafios e a importância do diagnóstico é estabelecer as prioridades de intervenção, levando em consideração as principais necessidades em cada etapa do desenvolvimento do indivíduo. Isso é super importante. Aqui tem um aluno, é importante que se forme uma rede, por isso eu vinha falando lá no início, quando eu estava me apresentando, que esse evento, a importância desse evento, onde tem pessoas da área da saúde, da área da educação, que tem que caminhar junto para que a gente atenda esse aluno de uma forma integral, e promova as intervenções mais eficazes, desde as intervenções com terapia, todas as terapias, médico, psicopedagogos, professores, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, neuropsicólogos, para que realmente a criança seja estimulada de uma melhor maneira. Então, o que a gente vê, para finalizar, que as características do autismo geralmente afetam a pessoa durante a vida inteira, mas a gente pode minimizar essas características com as intervenções recebidas. Um indivíduo levemente afetado pelo TEA pode parecer apenas peculiar, esquisito e levar uma vida normal. Uma pessoa severamente afetada pode ser incapaz de falar ou de cuidar de si mesma. E intervenções precoces e intensivas podem fazer diferenças extraordinárias no desenvolvimento e na qualidade de vida da criança e de sua família. E para finalizar mesmo, isso eu sempre coloco, eu adoro essa frase, que realmente é isso, para quem trabalha com cérebro e com criança, principalmente, que a única aptidão inata no homem é a aptidão para a formação de outras aptidões. Dessa forma, então, por mais que a criança tenha dificuldades, quanto mais ela for exposta a novas vivências, a ambiente com diversificados estímulos, com certeza ela vai criar novas aptidões, e é essa a proposta de todos os profissionais envolvidos na assistência dessa criança.
Certo? Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Quanto conhecimento compartilhado, né, Luciana? Desculpas que eu comecei a falar bem devagar, depois que voei. Desculpa. Não, mas foi ótimo. Nós estamos aí com mais de 200 pessoas assistindo, né? Agradeço aí a presença de todo mundo. Vou fazer algumas perguntas que estão aqui, para ver se dá tempo de você responder. Eu vou começar de baixo para cima. Tem dúvidas aí, ó. O pessoal está perguntando o link, já disponibilizei várias vezes. Tá, o link aí é só clicar para confirmar a presença, tá? Depois que a gente encerrar aqui, às 17h30, começa a Jornada do Autismo no canal do CIESP no YouTube. E lá, quem for participar da abertura oficial, tem outra lista lá para preencher, né? Todas essas oficinas que aconteceram hoje ficarão gravadas no canal do YouTube. E eles estão querendo saber, Luciana, você falou que vai disponibilizar o material, né? Por onde que será disponibilizado? Pois é, eu não sei, eu disponibilizei para alguém da organização. Tá. O pessoal do CIESP costuma colocar no site. No site, né? Isso, aí tá lá cursos, aí tá lá no site. Normalmente o pessoal do CIESP deixa disposto lá, das outras palestras estão lá já também. Ah, não, então tá bom, ó, já foi esclarecido, tá? Então, vou ler algumas perguntas, se alguém tiver dúvida. Gente, é só clicar aí no link do Forms, que já abre para vocês preencherem, tá? Tem gente com dificuldade, é clicar no link aí do Forms, que já está disponibilizado aí no chat. Então, muita gente agradecendo, viu, Luciana, pelo conhecimento, pelo compartilhamento aí, né, das informações, acho que foi muito válido, sim. Aí tá falando aqui, ó, a Cristiane Palacios. E as famílias não sabem como lidar com as crianças porque não sabem o que tem. E tem a questão ainda também da negação do diagnóstico, né, Luciana? Ainda tem esse preconceito, né? Sim, sim, inclusive tem, isso é muito... agora nem tanto com essa... Como se ampliou muito o espectro e as pessoas não se acham, assim, não tem vergonha de falar sobre as dificuldades dos filhos, isso melhorou muito. Mas tem um estudo que mas não... Mas que eu percebo também no consultório? Às vezes é mais fácil aceitar o diagnóstico de TDAH do que de autismo. Com certeza. Né? Sim. Hoje eu estou fazendo uma avaliação de um jovem de 18 anos, foi cheio de atraso aí na primeira infância, questões escolares, dificuldades escolares, comportamento repetitivo, fala repetitivo, dificuldade de socialização. Falei, gente, mas ninguém nunca falou que ele é autista, né? Nunca falou. Mas os pais também com medo de perguntar, né? E muitas vezes também os profissionais, por isso, assim, eu incentivo o diagnóstico precoce, mas também tem que cuidar, não é tudo, a gente tem que ser, não é um sinal, tem vários sinais de alerta, tem que preencher, porque não existe um ex-autista, não tem. Então, que alguém que trabalhe com isso tem que ter muita certeza. E como é uma coisa que às vezes as pessoas ficam um pouco inseguras, que não é a sua área de atuação e acabam... Agora tem muito isso, que acabam indo trabalhar em clínicas, mas não são tão experientes, acabam por não dar esse diagnóstico. Então, essa criança, os pais, claro que gostam de nenhum pai gosta de receber, uns aceitam melhor e outros não. Então, eles ficam nessa coisa que sabem que o filho tem alguma dificuldade, mas não conseguem entender qual. Isso é muito, só para finalizar, tem uma pesquisa que mostra, um artigo científico que mostra, fala sobre a negação dos pais, que os pais, eu já fui muitas vezes agredida verbalmente pelos pais. Eu também. Isso é normal e a gente tem que entender, a gente tem que se colocar no lugar deles. Essa pesquisa muito que eles chegam para depois, para aceitação do diagnóstico, eles passam por 6 profissionais diferentes, imagina o quanto. E muitas vezes voltam para a gente, né? Aí tem isso, né? Teve alguém que me perguntou para falar um pouquinho sobre a hiperlexia no autismo. Na verdade, isso faz parte, essa verborreia, às vezes hiperlexia, isso faz parte dessas coisas, desses comportamentos mais, até uma estereotipia desses comportamentos mais restritos, tem uns que passam um tempo inteiro falando, algumas coisas dessas são repetições de falas, de filmes, sabem os relatos, sabem
as falas de todos os personagens. Isso também eu não falei, que eu acabei me atropelando. Tem muito que a gente vê nos autistas leves, alteração da prosódia, gente. Quando chega um aluno, uma criança, que ele se comunica, ele interage, ele responde aos comandos e às solicitações, mas, no entanto, ele tem mudança do ritmo da voz. Fala meio robotizado, ou fala como um desenho animado. Tem muito disso. Quando a gente começa a ver crianças assim, talvez seja também um sinal de alerta para que tenha alguma coisa, alguma alteração. Então, são essas pequenas coisas que podem estar evidenciando um transtorno. E às vezes tem coisas muito sutis, né, Luciano? Que tem que ficar bastante atento, né? Está perguntando que é verdade que quando um TEA tem altas habilidades e não é trabalhado, isso se perde? Não só o TEA, qualquer altas habilidades, se não trabalhado, se perde. É verdade, sim. Inclusive, mostra que as pessoas com altas habilidades que não foram trabalhadas evadiram a escola e acabaram sendo esses grandes traficantes mafiosos, essas coisas, traficantes internacionais, porque pegaram coisas que realmente motivavam ele. Porque quem tem altas habilidades, essa coisa que todo mundo gosta, não é uma coisa que motiva muito, então eles acabam se vinculando a coisas mais, a comportamentos mais de risco, mais desafiadores. Aqui fale sobre algumas características femininas divergentes das masculinas, se possível. Do autismo. Na verdade, o autismo, ele afeta mais meninos do que meninas, e a forma mais grave também é de meninos. Então, muitas vezes, essa coisa da agressividade, essas coisas mais motoras, esses comportamentos de bater a cabeça, aquelas coisas de meter as mãos, isso às vezes os meninos têm mais do que as meninas, que são mais leves. Falou da hiperlexia, deixa eu ver aqui. Aqui perguntou, existe exame específico para diagnosticar sem ser o neuropsicólogo? Sem ser o exame neuropsicológico? Na verdade, a avaliação neuropsicológica é super importante, é complementar a avaliação do médico neurologista, do neuropediatra, mas o exame, como eu tinha falado, um exame de sangue, ou um exame eletroencefalograma, ou uma tomografia, aqueles exames que é uma foto do cérebro, eles não vão detectar. É o exame clínico mesmo, de observação, conversar bastante com os pais, aplicação de algumas escalas e testes. Está perguntando, há prevalência de traços autistas no TDAH? Não, tem comorbidade, a pessoa pode ter um TEA associado a um TDAH. Essa porcentagem é alta, não é, Luciana? Sim, sim. Aliás, o TDAH, ele tem 80% de comorbidade, então tem muitas coisas, ele quase nem vem sozinho. Então, tem muitas coisas que podem estar associadas a ele. Transtorno de aprendizagem, né, inclusive. Exatamente. Estou falando sobre treinamento de educadores profissionais de saúde, que é importante também, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Muita gente, todo o Brasil. A criança autista não verbal, que demonstra um hiperfoco a uma língua estrangeira, por exemplo, o inglês, e começa a verbalizar e se comunicar na língua inglesa. O que a família deve fazer? Podar esse estímulo, tirar o contato dessa língua, ou além de permitir o acesso à nova língua, focar comunicação alternativa e formas de estimular o português também, com terapias e fonoaudióloga? Tá, a primeira coisa é que tem que saber se o interesse dela a um idioma novo é por interesse da comunicação. É aquilo que eu estava falando. Às vezes elas repetem, reproduzem coisas, mas na verdade não é uma comunicação intencional, é apenas uma repetição. E aí isso não é comunicação, então, que às vezes os pais se confundem muito com isso. Também existe, se ela consegue, se há uma comunicação e um maior interesse nisso, a pessoa pode sim iniciar essa interação, talvez, nesse idioma, e ir colocando o idioma, o português, no nosso caso, associado, para ir tentando interagir com ele da forma com que ele se sente mais confortável.
teve uma pessoa que colocou aqui, que é autista e tem altas habilidades, que você descreveu direitinho o comportamento dela, que é como ela se sente mesmo, né? Então, gente, nosso tempo, né, tá praticamente já acabou, né? Passou tão rápido, nem parece, a gente já está aqui quase 1h30. Mas eu queria agradecer, Luciana, pela disponibilidade, em nome do CIESP, né? Agradecer todo mundo que aqui ficou com a gente, assistindo. E convido vocês agora para a abertura oficial da jornada no canal do YouTube do CIESP, que é agora às 17h30, tá? Eu acho que é muita informação de qualidade, que quem puder participar vale muito a pena, né? E mais uma vez, Luciana, muito obrigada, viu? Obrigada, eu também agradeço o convite. Qualquer dúvida, meus contatos também estão no final das apresentações. Alguma coisa que eu falei muito rápido, podem entrar em contato comigo. Obrigada e bom evento para todos. Obrigado, gente. Grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.